A obesidade é uma das doenças que mais cresce no Brasil. Em 2024, segundo dados do CISVAN, que é o sistema do Ministério da Saúde, 35% da população brasileira está apresentando algum nível de obesidade. Pensando nisso, eu trouxe hoje a doutora Bianca Raj, que é uma das maiores especialistas de obesidade aqui de Brasília. Bom dia, doutora Bianca. E antes, já vou apresentar aqui ela, que tem um currículo, quando eu falo que é uma das melhores e maiores especialistas em obesidade de Brasília, eu não estou brincando. Ela é graduada em medicina, possui pós-graduação em nutrologia, pós-graduação em medicina funcional integrativa, cursos em implantes hormonais, reposição hormonal, hormônios para finalidades não estéticas, curso em obesidade e sarcopenia, curso de emagrecimento e alterações metabólicas. Não para. É gigantesca o currículo dela. Curso em hipertrofia avançada, curso Hashimoto, doenças tireoidanas, controle de tratamento, curso de lipodema e curso hormonal da mulher, além de formação em emagrecimento avançado e injetáveis. Esse tema de injetáveis nós vamos tratar bastante. Então, para começar a conversa, eu pergunto já aqui à doutora Bianca, quem é você na fila do pão, que é o nosso primeiro quadro. Então, eu quero que você fale, Bianca, da sua trajetória da medicina, como foi que você se especializou e por que esse tema da obesidade? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nesse programa, né, com uma pessoa tão ilustre que eu confio tanto, que eu gosto tanto. Obrigado. Que seja um sucesso, realmente. Já é um sucesso, já. Bom, quem sou eu na fila do pão? Isso é uma pergunta um tanto quanto engraçada. Eu sou de São Paulo, nasci na Zona Leste, ali bem naquela região realmente mais precária, né, de São Paulo. E desde pequena eu nunca aceitei a condição que eu vivia. Então, assim, eu passei por uma infância onde a gente morava em uma casa que era tão simples, Elaine, que eu lembro ainda dos ratos que roiam as portas de casa, sabe? Então, tudo aquilo para mim era muito difícil de aceitar e eu sabia que tinha uma vida além daquilo. Quando a minha mãe me falou sobre a possibilidade, né, de ser médica, quando eu comecei a frequentar o médico e entender o que aquilo acontecia, eu falei para ela, mãe, e aí? Será que isso daí tem algum futuro? E ela, opa, tem sim. Eu falei, pronto, é isso que eu quero. Com 5 anos de idade eu decidi. Nossa Senhora, eu também bem cedo. Muito cedo. E aí, assim, como a gente não tinha nenhuma condição, foi essencial eu tomar essa decisão cedo para que eu pudesse me preparar e chegar em algum lugar. Então, eu fui fazer cursinho com bolsa, eu fui conseguindo coisas com o meu esforço, com a minha dedicação. Cheguei na faculdade de medicina, já aqui em Brasília, né? Me mudei de São Paulo para cá, fiz medicina aqui. E aí, pensei inicialmente em ir para a área de ginecologia, porque eu sempre gostei dessa questão aí da saúde da mulher. Mas eu sempre vivi a nutrologia. Eu sempre vivi esse processo de atividade física, de alimentação saudável, de entender o meu corpo. Eu já fui em muitos médicos que não me entenderam porque eu tinha alguns diagnósticos que eles não conseguiam tratar. E eu falei, eu quero ser a pessoa que muda a vida dos outros. E aí foi por isso que eu escolhi a medicina. Qual foi o momento decisivo assim na sua carreira até hoje? Que você poderia dizer pra gente? Conheceu meu marido? Você conheceu o seu marido trabalhando? No Tinder. Mas é engraçado para o nosso espectador que não conhece, porque o Lucas é o marido da Bianca, é um empresário também, inclusive do segmento da medicina, atua também nesse segmento. Quando ela fala da profissão, é porque está bem entrelaçado esse pessoal com o profissional que vocês também trabalham juntos, né? Exato. Exato, a gente tem uma vida aí que é bem misturada com as coisas. Então... Como é trabalhar com um parceiro assim tão próximo? Vocês são sócios, aqui que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A Bianca, além de ser uma médica extremamente bem-sucedida, é também uma empreendedora bem-sucedida. Ela é sócia na clínica Panteão, que é a clínica deles. Então, como é essa convivência, assim, trabalhar com o marido e ao mesmo tempo ter essa vida, ao mesmo tempo daqui a pouquinho tem a Laura também. Eu estou entrevistando a Bianca, mas a Laura tá no forno. A Laura tá no forno, tá participando também. Então, como é a convivência, e trabalhar e viver junto? Porque é difícil. É muito difícil. E sempre foi muito difícil, para ser sincera, assim. Não tem como a gente romantizar essa situação, né? Então, eu falo que o Lucas, o meu marido, ele me convidou para experimentar outras áreas da minha vida que eu não tinha noção.
Eu acho que por conta de onde eu vim, da família que eu vim e tudo mais, as coisas serem muito precárias, eu não tinha tanto esse lado empreendedor aflorado dentro de mim. E na faculdade de medicina, enquanto eu fazia faculdade, no final, eu comecei a trabalhar com o Lucas, eu fui funcionária do meu marido. Então, assim, a gente teve essa questão aí de ajustar os papéis do nosso relacionamento, dos nossos negócios, antes de realmente partirmos para a questão da clínica. Meu marido trabalha com marketing para médicos, essa é uma das funções que ele executa hoje em dia, e eu batia de porta em porta oferecendo a palavra do marketing para os médicos. Interessante. Então, eu fui uma das maiores vendedoras dele dentro da Neuron, que é uma das empresas que ele tem. E isso fez com que eu crescesse ainda mais, porque eu fui aprendendo a mostrar a minha imagem, a entender qual imagem eu queria passar. Exato, mostrar o meu produto e tudo mais. Então, assim, quando a gente entrou para essa questão da clínica, nós já tínhamos tido um certo contato ali em como seria uma relação marido e mulher e sócios, né? Eu falo que o casamento, ele nada mais é do que uma grande empresa também, né? Então, a gente tem várias áreas aí que a gente consegue atuar juntos e crescer muito, mas é muito arranca-rabo. A gente vai se matar 2 vezes na semana. E porque o empreendedor, né, é muito difícil desligar. Então, tipo assim, eu pergunto, com 2 empreendedores em casa, como é que vocês conseguem... Vocês conseguem desligar em algum momento? Não. Nós nunca desligamos, assim, inclusive, a gente viaja trabalhando, a gente viaja fazendo reunião, a gente viaja comigo atendendo online. Isso é uma coisa normal pra gente. Não é uma coisa que impacta na relação de vocês? De forma alguma. Já impactou, porque eu tinha uma imaturidade de entender o quão importante isso é, sabe? Hoje em dia eu consigo diferenciar muito, assim, o que é a nossa vida, que são coisas entre 4 paredes que ninguém vai saber, e o que é a nossa vida profissional. E até para onde nós queremos chegar, é essencial que esse desequilíbrio aconteça. Então, nós somos realmente desequilibrados com muito orgulho. Interessante. Vamos agora para o nosso segundo quadro, que é o Por Trás da Imagem. O pessoal que está ouvindo no áudio, apareceu aqui uma foto da Bianca com o jaleco. Ela é formada em médica. E eu queria que você explicasse o que essa foto significa para você. Essa foto foi tirada exatamente no momento em que eu estava assinando o meu CRM. Então, assim, para mim ela tem um peso de tudo muito grande, porque realmente foi... Eu passei por coisas muito difíceis, sabe? Para chegar até esse local hoje. Teve fases onde eu acordava 4h40, pegava 2 ônibus, comia marmita fria no chão, porque era o que dava. Realmente, assim, passava frio, às vezes fome, porque eu ficava o dia inteiro fora da rua para estudar. O curso de medicina é muito pesado, né? É muito pesado. E o pré-curso de medicina, para mim, foi mais pesado ainda. Sim. Porque para a gente conseguir uma vaga em medicina é algo muito difícil. Muito difícil, né? Eu tenho amigos que estudaram 6 anos para passar em medicina. Exatamente. Então, assim, para que tudo acontecesse e eu conseguisse munições para eu chegar a esse propósito, foi realmente a parte mais difícil. Para mim, a medicina foi quase que fácil. Depois de tudo que tinha depois de toda a trajetória, né? Eu penso muito sobre isso. Acho que depois que a gente conquista algumas coisas assim, para quando você vem numa realidade muito difícil, que a minha também é muito parecida com a sua, essas conquistas que aparentemente são grandes para os outros, como o curso de medicina, por exemplo, como se formar em engenharia civil, que é o meu caso, como trabalhar com internet como hoje, parece ser muito fácil diante daquela realidade que a gente viveu, que a gente se colocou, você lá na Zona Leste, lá no interior do Rio Grande do Norte, então tem muito então essa foto tem muito esse significado para você. Então qual foi o filme que passou na sua cabeça assim, quando você estava lá assinando o seu CRM? Bom, parece que todo sal que eu comi no caminho valeu a pena, sabe? Tava até mais tranquilo de engolir esse sal agora, porque essa trajetória aí da medicina, chegar no momento da assinatura foi a coisa mais fácil que aconteceu para mim, né? E isso foi aqui em Brasília já? Isso foi aqui em Brasília já. E assim, foi a realização de um sonho, eu chorei muito nesse dia.
Tem uma música que me acompanha, que é aquela Dog Days Are Over, sabe? Então, eu lembro que eu fui no caminho, assim, pra assinar, escutando ela, e eu não sei como que a minha maquiagem estava intacta, porque eu chorei muito antes Tá muito bonita a foto. desse momento acontecer. Então, realmente foi a realização de um sonho. Sei. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho no tema da obesidade, para o nosso ouvinte. Como eu falei no início, na introdução do programa, 35% da população brasileira tem algum nível de obesidade, certo? Então, eu queria que você explicasse como a gente poderia explicar isso e essa crescente, né? Nos Estados Unidos talvez seja superior a 35%. Lá existe essa cultura do fast food bem maior que aqui. Então, por que essa dificuldade, digamos assim, de perder peso, de ter uma alimentação saudável? Porque a obesidade tem se transformado em um problema de saúde pública mesmo, a sua concepção? Bom, eu acredito que, na verdade, esses 35% ainda é um número muito abaixo da realidade, Rani, porque em 2025 nós expandimos o nosso grau de consciência sobre a obesidade e ela está sendo classificada de outras formas além do que era comum. Então, antigamente, nós classificávamos a obesidade apenas de acordo com o IMC, que é um cálculo baseado no seu peso e na sua altura. Sim. A partir disso, a gente ia ali definir se a pessoa tem um sobrepeso, obesidade grau 1, 2 ou 3, que seria aquela extrema ou mórbida. Hoje em dia, nós criamos mais de 18 questionamentos para avaliar se essa pessoa tem algum grau de obesidade ou não. Ele vai incluir aí o tamanho da sua circunferência abdominal. Então, se você é um homem com 102 centímetros ou mais de cintura, pega aí a fita métrica. Você já tem um risco elevado para a obesidade. E se você é uma mulher a partir de 88 centímetros de cintura de circunferência abdominal, você também pode ser uma mulher obesa. A gente leva em consideração se existe gordura no fígado, quais são outros fatores de risco, como pressão alta, diabetes. Então, na verdade, eu acredito que essa crescente, ela vem acontecendo porque o diagnóstico, ele vem acontecendo. Sim. Antigamente, nós não tínhamos, por exemplo, uma incidência tão alta de câncer, mas porque essa doença não era diagnosticada. Nós não tínhamos exames para que isso acontecesse. E hoje nós estamos alertando cada vez mais a população e deixando cada vez mais claro que a obesidade, ela é uma doença. Sim, o que é importante, nós até começamos um pouco no off, existe aí na mídia muitas vezes um processo de romantização, né? E acho que é uma confusão que é muito desonesta, inclusive, de falar o que é aceitação com o que é a obesidade. Né? A obesidade é, de fato, uma doença. Né? Eu falo com propriedade também, sofro esse problema desde sempre na minha família. Todo mundo é obeso, então eu sei que isso é uma doença, mas eu acho que existe na mídia uma desconfiguração, digamos assim, de que é uma doença do aceitação de um corpo, né, não magro, do que é a obesidade. São duas coisas distintas, é sempre interessante pontuar isso, né? Com certeza, até porque isso é um patamar que eu sempre converso com as minhas pacientes, porque mais do que a doença, eu preciso também acabar entrando um pouquinho nos fatores emocionais e psicológicos dessa pessoa. E aí eu falo assim, que olha, o processo de aceitação, na verdade, ele deve envolver apenas o seu amor próprio. Você não deve deixar de se amar, independente do peso que você está. Se você está com 130 quilos, você deve se amar. Se você está com 50 quilos, você deve continuar se amando. Agora, você não levar em consideração que isso é uma doença e você romantizar esse processo é uma negligência. Sim. É como se você soubesse que você tem um câncer de mama e você falasse, bom, eu sou feliz com esse câncer e eu não irei me tratar. Sim. Então, beira uma irresponsabilidade mesmo. Sim, interessante. Me teria uma dúvida, Bia, quais são os erros mais comuns dos pacientes quando estão lá no consultório realizando os tratamentos? Porque hoje em dia a gente vai entrar no próximo tópico em termos de tratamentos. Quais são os erros mais comuns? Olha, eu poderia falar que os erros mais comuns, inicialmente, eles são responsabilidades do paciente, mas eu vou tirar um pouquinho esse peso. Eu acho que o erro mais comum do paciente é colocar o chicote na mão. Porque o paciente que ele está acima do peso, ele já chega até mim se desculpando. Querendo perder 10 quilos na semana. Exatamente. Então, ele está assim, eu quero perder 10 quilos em uma semana, mas eu sei que eu me alimento mal, eu sei que eu preciso fazer isso, eu sei que eu preciso fazer aquilo. E as pessoas ainda não entendem que esse também é um processo metabólico.
A partir do momento em que o seu metabolismo está desregulado, então você tem ali alguma alteração na tireoide, você tem alguma alteração do sono, você tem uma compulsão alimentar, não tem como a gente esperar que você vai ter o mesmo resultado de uma pessoa em padrões normais de saúde. Então, eu acredito que os erros estão em acreditar que a obesidade ainda é uma questão unicamente estética e chegar lá para mim falando que vai perder 10 quilos em uma semana, eu falo, olha, só se a gente arrancar uma perna. Exatamente. E acabar levando isso assim como uma brincadeira de criança, de que eu vou tomar uma medicação durante um mês. Eu tenho pacientes que em um mês perdem às vezes 15 quilos, eu tenho pacientes que em 2 meses perdem 22 quilos. Nossa. E aí a pessoa acredita que pronto, resolveu a vida para sempre. Estou livre, resolvi minha vida e acabou a minha história. Na verdade, ela só começou. Sim, porque a obesidade tem isso, né? Tipo assim, é o tratamento contínuo, não tem uma cura para a obesidade, além desse processo de reeducação. E eu quero saber, essa informação está correta? Tem cura para a obesidade? Não tem cura para a obesidade? Como é isso? É um cuidado que eu, por exemplo, eu tenho essa tendência familiar, não sei se genética, né? De ganhar peso muito rápido. Então, isso, em algum momento, eu vou conseguir me livrar disso, ou é muito essa questão de hábito, de reeducação mesmo, de reaprender a fazer tudo? Rony, você sempre vai ter o histórico de obesidade. É como se você tivesse um histórico de pressão alta. Então, ela é classificada hoje como uma doença crônica. O que isso significa? Ela vai te acompanhar para o resto da sua vida. Não existe ex-obeso. Existe obeso em controle. Então, o nosso objetivo com a questão da obesidade é fazer com que esse processo de controle seja cada vez mais crônico. Então, vamos supor, nós estamos aí no seu tratamento de emagrecimento e nós conseguimos chegar no peso ideal. E isso já está se prolongando aí durante 3 anos de peso ideal. Olha que incrível, a gente controlou o seu processo de obesidade e o controle está crônico. Não houve uma remissão total da doença, não houve uma cura da doença, mas a gente conseguiu apagar aquele fogo. Se a gente parar de olhar para aquilo, o fogo volta a acender. Então, assim, é algo que realmente, para o resto da sua vida, a gente vai estar de olho e cuidando de você. Então, é uma doença crônica e é isso. Já é uma doença crônica, vamos entrar agora. Nós percebemos nos 2, 3 anos poderia chamar de evolução dos tratamentos. Você vai ficar um pouquinho melhor sobre isso. O que foi que mudou nesses últimos anos com relação a esses tratamentos? Muita coisa. E o cenário está cada vez mais favorável para o paciente que quer ser tratado. Hoje em dia nós temos tecnologias aí, tanto para controlar o apetite, quanto para estimular realmente uma perda mais efetiva de gordura, quanto para controle de compulsão alimentar, para aquela pessoa que gosta de comer um doce, para aquela pessoa que tem vícios. Então, o tratamento, ele deixou de ser algo que não era dado foco. Então, por exemplo, quando eu fiz faculdade de medicina, em momento nenhum eu aprendi a tratar a obesidade. Não houve um único segundo onde falaram, olha, isso daqui é uma das doenças que mais causa câncer, isso daqui é uma das doenças que mais vai matar nos próximos anos. Então, vocês precisam saber sobre isso. Nunca houve esse momento. E hoje em dia, a gente tem cada vez mais foco e atenção para essa doença que é tão importante. Então, eu acredito que os tratamentos, eles vêm evoluindo de uma forma muito rápida. Tem muita coisa nova chegando, inclusive. E a gente tem um cenário cada vez mais favorável para esse paciente que quer mudar de vida. Bom, doutora Bianca, eu também compro o universo dos famosos. O universo dos famosos só se falam nessas canetinhas, né? No Ozempic, no Wegovy também. Nós temos o Mounjaro, inclusive, doutora Bianca, uma das maiores especialistas em Mounjaro aqui em Brasília, na clínica dela Panteão. Eles fazem a aplicação, com todo cuidado. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essas canetinhas, se realmente é uma revolução de emagrecimento, que é o que no mundo dos famosos estão comentando aí, está todo mundo, inclusive aqui mesmo em Brasília, todos os senadores, deputados, está todo mundo tomando Mounjaro. Dizem inclusive que o Mounjaro é o Ozempic de rico, né? Então eu quero que você explique um pouquinho dessa evolução dos tratamentos voltados para essas canetinhas. Então, esse mundo das canetas, ele não é um mundo tão novo assim quanto parece. Nós já tivemos outras opções, como, por exemplo, aí o Saxenda, que era com o princípio ativo da liraglutida. Só que a aplicação dele, Rani, era uma aplicação diária com muitos efeitos colaterais, vômito, diarreia, náusea.
Quando a semaglutida surge, que é a linhagem aí do Ozempic, do Wegovy, ela vem com essa proposta de aplicação uma vez na semana, o que torna o processo já mais cômodo para o paciente. Mas atualmente, a única medicação realmente considerada para emagrecimento seria o Wegovy, tá? Porque o Ozempic, ele vem aí com a proposta de apenas controle de resistência à insulina, diabetes mellitus tipo 2 e outras questões de excesso de açúcar no sangue. E a grande revolução atual, porque já tem coisa nova vindo, é o Mounjaro. Qual que é a diferença do Mounjaro? Ele traz um controle de saciedade muito melhor, uma diminuição dos vícios do paciente, um estímulo acelerado ao processo de queima de gordura, uma aplicação que também é só uma vez na semana, com basicamente nenhum efeito colateral. Então, realmente, ele acaba sendo aí a espaçonave, né, das medicações. Além de ter essa questão da saciedade, ele também faz com que o paciente estimule essa perca acelerada de peso? Com certeza, ele tem um dos mecanismos dele é a ativação de uma enzima a nível intestinal que vai proporcionar uma maior perda de gordura corporal. Então, a gente percebe que o paciente ele perde muito mais peso em formato de gordura, conseguindo uma manutenção mais efetiva da massa muscular. Nós poderíamos dizer que esse Mounjaro é uma revolução em termos de tratamento de obesidade, porque eu vejo que, de fato, teve uma revolução, eu digo em termos de personalidades da mídia, digamos assim, porque muitos famosos conseguiram, de fato, emagrecer, como Mayara, Maraísa e diversos outros, a emagrecer e conseguir essa manutenção do peso. Com certeza ele é uma revolução, até porque quando nós avaliamos um paciente em uso de Mounjaro prolongado aí num período de aproximadamente 6 meses, a gente consegue comparar o efeito dele até o da cirurgia bariátrica. Então, imagina você ter um efeito de cirurgia bariátrica sem passar pelo processo ali da cirurgia, recuperação, todos os riscos. É realmente uma medicação magnífica. Interessante. Então, quem quer tomar Mounjaro aqui em Brasília, ou quer entender um pouco mais sobre esse tratamento, a doutora Bianca vai dar o Instagram dela no finalzinho do programa, mas aqui na Clínica Panteon, em Brasília, é uma das melhores opções. Doutor Bianca, eu queria entrar no tópico também falando sobre obesidade, que é obesidade emocional, que eu acho que é uma coisa que eu também tenho um pouco de propriedade de falar, de como essa ansiedade afeta na obesidade. Não tem como separar isso, né? Não tem como separar, até porque nós temos uma origem neurológica também para a obesidade, Rani. Imagina que você teve um dia super estressante, onde você trabalhou de forma super intensa. Quando você chegar em casa, que é o seu momento ali de local de segurança, qual é a principal fonte de prazer que você vai buscar? No meu caso, eu vou buscar biscoito recheado, doce de leite e sorvete. Exatamente. Então, nós temos essa questão aí de uma deficiência na produção de hormônios que trazem felicidade, que trazem prazer pra gente. E quando a gente chega em casa, é como se o nosso corpo já estivesse implorando por isso. Pelo amor de Deus, me dá uma fonte de prazer. E nós vamos nas vias mais rápidas. Até porque namorar e outras questões são muito mais difíceis, né? É muito tempo. Às vezes nossa agenda é bem corrida. Exatamente. Então é isso. Agora a gente vai passar para o nosso próximo quadro, que é o Verdade ou Mentira, tá certo? Eu vou fazer algumas perguntas para você e você vai dizer se é verdade ou mentira, tá certo? Primeira pergunta. Quem toma remédio para emagrecer não precisa mudar a alimentação nem fazer exercício. Mentira, total mentira, pelo amor de Deus, socorro. Por que explica por quê? Bom, a gente precisa aí começar a entender que o processo de emagrecimento, ele é um processo muito complexo, até porque o processo de ganho de peso também foi complexo. Então eu falo assim, ó, vocês querem resolver no Pix uma coisa que vocês adquiriram no carnê das Casas Bahia, pelo amor de Deus. Precisamos sim ter uma mudança de estilo de vida, até para que o seu resultado e seu investimento nesse tratamento ele seja mais efetivo. Vamos supor que você começou a tomar uma medicação e você continua comendo seu biscoito recheado, seu doce de leite, seu sorvete. Não vai ter efeito. Não vai ter o mesmo efeito. E aí você ainda vai chegar para mim me cobrando que tem o mesmo efeito. A obesidade é sempre culpa da falta de vontade da pessoa. Não, isso é um tanto quanto ridículo da gente falar em pleno século XXI, sabe? É uma das coisas que mais me deixa estressada com o meio profissional, com os profissionais médicos hoje,
e os profissionais de saúde que ainda negligenciam e colocam apenas no paciente a culpa disso. Nós temos um tipo de paciente que é o paciente slow burn. O que isso significa? É aquele paciente que ele vai fazer dieta, ele vai fazer atividade física, ele vai tomar suplemento, ele vai virar de cabeça para baixo e ele não vai emagrecer por uma questão metabólica. Então, a partir do momento onde eu negligencio tudo sobre fisiologia, tudo sobre corpo, tudo sobre metabolismo, que nós somos ensinados durante a nossa formação, isso é uma plena falta de responsabilidade. Não, a culpa não é só do paciente. Dietas extremamente restritivas são a melhor maneira de perder peso rápido. Mentira. E isso, inclusive, pode desencadear um processo de compulsão. Então, esse paciente compulsivo, que ele tem um ato de comer muito, se ele faz uma restrição, naturalmente, eu ativo no sistema nervoso central dele uma chavinha que volta ele para a compulsão. Então, a restrição é uma das piores coisas que a gente pode fazer no processo de emagrecimento. É possível ser obeso e mesmo assim ter exames dentro da normalidade? Sim, isso é possível. A gente chama isso de uma obesidade quase que pré-clínica ali, né? A gente vai ter o paciente obeso com exames normais, mas isso não significa que ele seja saudável. Então, é uma coisa que para as pessoas é muito difícil de entender. Inclusive, muitos pacientes chegam para mim e falam assim, olha, eu tô com esse peso, mas você vai ver, e os meus exames são ótimos. E eu falo, isso não significa nada para mim. E agora essa aqui você vai amar. Cirurgia bariátrica é a solução definitiva para o emagrecimento e quem luta contra a obesidade? Definitivo é uma palavra que nós não podemos usar em pessoas que estão em processo de emagrecimento, perda de peso ou controle da obesidade. Não existe nada definitivo nessa vida. Você pode fazer uma lipoaspiração e ela não ser definitiva. Você pode fazer uma cirurgia bariátrica e ela não ser definitiva. Inclusive, hoje em dia, eu lido também com os pacientes que já passaram pelo processo de cirurgia bariátrica e tiveram um reganho de peso. Então, não tem como a gente considerar a perda de peso como definitiva em nenhum dos casos. Certo. Agora a gente vai para o próximo quadro, que é um bate-bola rápido, tá certo? Eu vou querer que você seja sucinta com poucas palavras nessas respostas. Primeiro, um hábito que você não abre mão do seu dia a dia. Beber água. Não sou um cacto. Um sonho que você ainda quer realizar. Ajudar mais as pessoas. Sim. Eu acredito que tudo que eu recebo, eu preciso dar em dobro. E eu ainda não consigo fazer isso hoje. Certo. Uma mania estranha que você tem e admite. O meu cadarço, ele tem que estar milimetricamente bem posicionado, senão eu não consigo sobreviver a um dia. Um livro, uma série, filme que você assistiu e deu assim uma nova visão da vida, que mudou um pouco a sua forma de ver as coisas. 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, foi um livro que mudou a minha vida. Até porque é uma expansão de consciência surreal e traz muita responsabilidade também. Certo. Uma música que representa você hoje. Dog Days Are Over, com certeza. Uma palavra que você gostaria que definisse o seu futuro. Brilhante. Brilhante. Uma palavra que define o seu momento atual. Construção. Constituição. Se pudesse deixar um conselho em outdoor para todo mundo ler, qual seria? Tome a sua vida como sua. Sim, tome as rédeas, né? Tome as rédeas da sua vida, seja o protagonista. Café ou chá? Café. Praia ou campo? Praia. Livro ou filme? Livro. Vamos agora para a pergunta dos ouvintes. Todo programa aqui nós vamos ter pergunta de ouvintes. Sempre na semana antes eu coloco lá na caixinha no Han News TV no Instagram. E vocês vão sempre mandar para o convidado. Para nossa convidada eu mandei no começo da semana. Já estamos aqui 3 perguntinhas. A primeira é: Mounjaro e Ozempic são para pessoas que estão quanto acima do peso? Tipo, muito acima do peso? Então tem que ser muito obeso para tomar essas medicações? Não, na verdade, nós temos aí o paciente com sobrepeso, com comorbidades. Então, se você é uma pessoa que tem sobrepeso e tem aí uma pressão alta junto, nós já temos indicação de uso de medicação. Eu só quero corrigir essa pergunta, né? Porque a gente também está aqui para trazer informação. Então, além do Mounjaro, nós colocaríamos aqui o Wegovy no local do Ozempic, porque ele sim é considerado para perda de peso. Então,
Mais do que pensar no peso, nós precisamos pensar no contexto. Por isso que a consulta é ideal. Então, na consulta, nós fazemos um exame de bioimpedância, onde a gente vai avaliar a composição corporal desse paciente e, a partir disso, nós fazemos a indicação da medicação, não exclusivamente pensando no peso. É importante você falar essa questão do na consulta, é importante, porque é o seguinte, recentemente até o Conitec teve uma nova norma, porque como virou febre essas canetas, basicamente todo mundo vai na farmácia, compra a caneta e vai só rodando lá a canetinha, hoje eu vou colocar 15, hoje vai ser 20. Sem nenhuma prescrição, aí depois diz, nossa, eu gastei R$2.000 numa caneta e não funcionou. Então, qual é a sua visão sobre essa norma da Conitec, que está restringindo agora, só vai poder comprar com a prescrição médica, e por que as pessoas compravam e antes não resolvia, digamos assim? Eu achei essa norma uma norma essencial e se fosse por mim ela seria ainda mais rígida, Rani. Eu acredito que esse tipo de medicação, ele deveria sim ter um uso disponível ali na farmácia, mas o ideal seria que ele sempre fosse com acompanhamento médico dentro de um local controlado. Hoje em dia, por exemplo, a chegada do Mounjaro aí para as farmácias está trazendo muita expectativa para as pessoas. E eu postei no meu Instagram esses dias que eu tenho certeza que muitas pessoas irão investir aí esses 2.400 e até mais na medicação e não irão ter efeito nenhum, porque elas não sabem o que estão fazendo, né? Então, se hoje nós temos aí um currículo tão extenso para aprender a fazer isso com o paciente, é porque tem um motivo. É aquela história se é veneno ou se é remédio, o segredo está na dosagem. Exatamente. Para isso que vocês estudam, né? Próxima pergunta. Pós-lipo e ainda preciso perder peso. Mounjaro seria uma boa alternativa? Pergunta do ouvinte. Por que não, né? Na verdade, eu não conheço essa paciente, então, assim, nós precisamos avaliar se existe algum tipo de risco para ela fazer uso do Mounjaro, mas sim é possível, até porque a lipoaspiração, ela vai tirar aquela gordurinha ali do subcutâneo, que é uma gordurinha da capa. Se você é uma pessoa que tem mais gordura visceral, gordura no fígado, faz mais mal, inclusive. Que é a que faz mais mal, inclusive, nós temos indicação da medicação exatamente porque isso continua sendo um risco à sua saúde. Certo. Próxima pergunta. O que a doutora acha do jejum intermitente no processo de emagrecimento? Quando bem aplicado, ele é uma boa opção. A questão é que o jejum intermitente ele vai diminuir a quantidade de horas do dia que você come. Vamos supor que você está fazendo um jejum ali mais intenso, de 18 horas, e você fica com uma janela de apenas 6 horas para se alimentar. Se nessas 6 horas você chutar o balde, adiantou alguma coisa fazer o jejum? Nada. Pode fazer o jejum intermitente e meter um sorvete e bolacha recheada. Exatamente. Intermitente, mas na hora que eu como para valer, sabe? Então ele é uma estratégia legal, mas a gente precisa avaliar como ele vai ser em relação à qualidade. Certo. Já encaminhando aqui para o nosso encerramento, Bianca, eu queria que você abordasse um pouquinho, que eu já falei ao longo do nosso programa. A Bianca, além de ser uma médica, inclusive extremamente conceituada aqui em Brasília, ela também é empreendedora, né? É uma mulher que empreende. Então, eu queria que você falasse quais são as dificuldades de empreender, quais são as dores de empreender, que nós sabemos que não é fácil, e como você se vê assim, enquanto mulher, nesse meio que também tem muitos homens, muito mais homens empreendendo, como você tem transitado, digamos assim, como tem sido a sua experiência como empreendedora? Bom, eu acho que ela é uma grande quebra de tabu, né, em vários aspectos, principalmente por esse aspecto da minha história, de onde eu vim e tudo mais. Mas eu acredito que as mulheres elas têm ganhado cada vez mais espaço nesses locais, elas têm se mostrado cada vez mais eficientes, né, e elas conseguem realmente acrescentar. Eu não acredito que isso seja uma coisa que deveria ser uma briga social tão grande assim. Eu acredito que a pessoa que ela tem capacidade de ir além, independente de ser homem ou mulher, ela vai além. Hoje em dia, eu descubro muito da questão aí empresarial através do meu marido, então eu não posso colocar o mérito só em cima de mim, porque isso seria injusto. É difícil, né? Porque nós enfrentamos aí, até dentro do meio médico, existe muita disputa, existe muita gente querendo ali acabar com o seu local e tudo mais. Então,
É uma experiência maravilhosa, mas que com certeza arranca o nosso couro, né? Vamos ser sinceros. Qual é a dica que você daria? Eu vou trazer o Lucas aqui ainda, pessoal. Também num dos próximos episódios eu vou trazer o Lucas Grassi, né? Isso. Que é o esposo da Bianca, que é um empreendedor que atua no meio do marketing, inclusive extremamente conceituado também aqui em Brasília. Mas eu queria saber, Bianca, qual é a dica que você dá para quem quer empreender, ou talvez para quem quer empreender mais o seu nicho, para quem quer empreender no meio médico, né? Porque é um nicho que tem muita gente, que tem muitas variáveis, que tem aí um público gigantesco. E eu queria saber qual seria a dica para quem quer empreender que você deixaria hoje. Vai, só vai. Quando nós começamos esse processo de empreendimento na clínica, Rani, para você ter ideia, eu tinha um carrinho velho que foi o que eu vendi para conseguir colocar ali dinheiro no negócio. E eu acho que uma das principais coisas que me trouxe até onde eu tô hoje em dia e vai me levar ainda mais longe é não ter medo do que as pessoas vão falar de você. Então, a partir do momento que você sabe quem você é, o que você construiu e o que você consegue trazer de benefício para a vida das pessoas, você perde o medo e, inclusive, você tem ali um local de fala muito mais agradável, porque não é sobre os outros, vai ser sempre sobre você. Essa questão de não ter medo do que os outros vão falar, ela é importantíssima em qualquer segmento que você esteja atuando, porque é o seguinte, muitas vezes eu também falo porque eu trabalho no segmento das redes sociais, então é muito difícil você ter a cara, porque a Bianca também grava conteúdo, né, para a internet, então é muito difícil você ter essa coragem, ter essa disponibilidade de colocar a cara, de falar e de se expor, mas muitas vezes as pessoas se prendem e não conseguem produzir conteúdo de fato, porque estão com medo do que os outros vão achar, estão pensando o que o primo, o tio ou o vizinho vai comentar. Então é isso, de fato, não se prendam a isso, né? Hoje a gente está estreando o Run Newscast, que é um sonho que foi planejado há muito tempo, né? Nós estamos hoje com quase 100 milhões de visualizações em todas as redes sociais, estamos batendo 5 milhões no YouTube, estamos em todas as plataformas e agora com o podcast também nos tocadores de áudio. Então, se eu não tivesse começado um tempinho atrás, na verdade há 6 anos atrás, se eu não tivesse começado com o News, hoje nós não estaríamos aqui, não estaríamos fazendo essa entrevista. Então, a dica, aproveitando aqui o gancho da Bianca, só comece, tá certo? Bianca, agora nós vamos para finalizar o quadro, nós vamos para o Venda Seu Peixe, tá certo? O Venda Seu Peixe é a oportunidade aqui para você chamar os seguidores para seguir vocês, ou mesmo chamar para ajudar uma consulta, para quem gostou dessa conversa, para quem viu aqui tantas qualificações da Bianca, como ela se comunica bem, e as informações, o tanto de conteúdo e experiência que ela tem no segmento médico e no segmento de emagrecimento. Então, é a sua oportunidade. Bom, pessoal, meu arroba do Instagram é @DRABiancaHaj, H-A-J. Convido todos vocês aí para seguir a minha página, lá tem sempre muito conteúdo, eu sempre estou trazendo tudo de mais novo que existe, não só no emagrecimento, mas também na reposição hormonal para vocês. Hoje nós construímos uma clínica que eu tenho muito orgulho do processo que a gente está criando. É uma clínica onde você consegue realizar todos os seus exames de sangue, de imagem, polissonografia, que é um exame para avaliação do seu sono, tratamento de emagrecimento, tratamento de reposição hormonal, implantes hormonais, então tudo que existe de mais tecnológico para que a gente consiga trazer saúde e bem-estar para você. Nós temos lá na Clínica Panteon. Atualmente, a nossa principal unidade fica na Asa Norte, localizado no edifício America Office Tower, e vai ser um prazer para mim receber vocês lá para cuidar da saúde de vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado esse primeiro programa. Eu queria agradecer muitíssimo a doutora Bianca Haj. Obrigada, meu querido. No primeiro podcast, o Run Newscast. Hoje é um dia muito feliz para mim e eu estou muito feliz também de ser a Bianca, que é uma amiga muito querida, que também tem me incentivado muito, tanto ela como o Lucas. Então, estou feliz de fazer esse primeiro programa e ter tido uma convidada tão incrível aqui com a gente. Obrigado a todo mundo que colaborou, o Daniel, o Leandro, o Nicolas, o pessoal aqui do estúdio. E é isso, nós nos vemos na próxima semana. Um abraço para vocês e tudo de bom. Yeah!
Qual é a dica?